Toda família tem segredos que só vêm à tona quando o dinheiro aparece. Na nossa, não foi diferente. Quando minha mãe morreu e deixou o que tinha para quem merecia, as máscaras caíram, e o que surgiu por trás delas me chocou até a medula. O que você vai ouvir agora é uma história sobre lealdade, traição, e o dia em que decidi que minha filha não enfrentaria sozinha a hiena que havia se disfarçado de tia por décadas. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal O Homem de Ouro e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Cachoeiro de Itapemirim tem esse jeito particular de guardar as coisas. As serras ao redor parecem abraçar a cidade como se quisessem protegê-la do mundo lá fora, e o rio Itapemirim corta o centro com uma calma que, nos dias mais pesados, consegue fazer qualquer pessoa esquecer as próprias angústias por alguns minutos. Só alguns, mas às vezes é o suficiente. Cresci nessa cidade. Conheço cada ladeira, cada padaria que abre às 5 da manhã e deixa o cheiro de pão quente esparramado pela rua. Cada barulho de ônibus rangendo nas curvas da Jerônimo Monteiro. Sei distinguir o som da chuva que vai chegar das nuvens que só ameaçam. E foi aqui, nessa cidade que parece ter alma própria, que tudo na minha vida virou de cabeça para baixo de uma forma que eu nunca havia imaginado, nem nos meus piores momentos. Minha mãe, Arlete, morreu numa terça-feira de julho. Não foi uma morte que pegou ninguém de surpresa. Ela tinha 73 anos e havia passado os últimos 2 brigando com o próprio corpo num duelo que, quem tinha olhos para ver, sabia que ela ia perder. Diabetes desde os 50 e poucos. Pressão alta que não cedia direito para medicamento nenhum. Insuficiência renal que foi chegando devagar como visita, que não foi chamada, mas que se instala e não vai mais embora. Ela foi enfraquecendo aos poucos, como uma vela que a gente não tem coragem de apagar, mas que vai se consumindo sozinha até restar só um fio de fumaça e o cheiro de algo que foi luz. No dia em que ela foi, eu estava do lado dela. Segurei a mão dela, enquanto a respiração ficou mais lenta. Depois mais lenta ainda, e depois parou. Minha irmã Rosalba não estava presente naquele quarto. Isso já diz muito sobre quem é quem nessa história. Minha mãe era uma mulher de poucos recursos e muita dignidade. Passou a vida inteira num sobrado pequeno na rua Bernardino Monteiro. Uma casinha de 2 quartos com quintal de terra batida, onde o mato teimava em crescer entre as pedras. Um pé de mamão que ela havia plantado nos anos 80 e que ainda dava fruto com uma insistência quase comovente, e uma varanda onde ela gostava de tomar café às 6 da manhã, enquanto ouvia o noticiário no radinho de pilha que eu havia ganhado de brinde num posto de gasolina e dado a ela porque ela havia perdido o antigo. Não tinha fortuna. Tinha aquela casa. Tinha um pedaço de terreno que meu pai havia deixado numa região do município que, com os anos e o crescimento da cidade, foi se valorizando mais do que qualquer um esperava. E tinha uma caderneta de poupança com R$ 48 mil. Economia de décadas de privação, de almoços que viraram caldos quando o dinheiro estava curto, de roupa que durou mais do que devia porque ela remendava em vez de jogar fora, de uma vida inteira construída reais a reais com as mãos calejadas. Não era nada que fosse fazer ninguém rico, mas era o suficiente para revelar a ganância de quem nunca soube valorizar o que tinha. Minha filha Mirella havia morado com minha mãe durante os últimos 3 anos da vida dela. Foi uma decisão que nasceu da necessidade. Eu estava passando por uma fase muito difícil depois de um divórcio que me deixou praticamente do zero, com dívidas no nome e uma energia que mal me sustentava, quanto menos sustentava alguém mais. Mirella havia terminado a faculdade, estava procurando emprego na área de administração e se ofereceu para ir morar com a vovó Arlete enquanto eu me reorganizava. Eu hesitei. Não queria que minha filha interrompesse os planos dela por causa dos meus problemas, mas ela olhou para mim com aquela teimosia calma que sempre foi dela e disse: "Mãe, a vovó precisa de alguém e eu preciso de onde morar. Resolve os 2 de uma vez." O que começou como uma solução prática se tornou uma das coisas mais bonitas que eu já testemunhei na vida. Mirella e minha mãe criaram um laço que eu não imaginava ser possível entre gerações tão distantes.
Minha filha aprendia as receitas antigas que minha mãe guardava só na memória. O cuscuz de milho com coco ralado na hora, o frango caipira no molho de tomate com o cheiro verde fresquinho do quintal, o bolo de fubá que ficava no forno enquanto a casa inteira cheirava a lembrança boa de um tempo que passou, mas que o cheiro sabe ressuscitar. Mirela ouvia as histórias que minha mãe contava de antes de eu nascer. Histórias que eu nunca tive paciência de sentar e escutar, porque sempre havia algo urgente demais para fazer. Levava minha mãe às consultas no posto de saúde do bairro e nas consultas particulares quando o plano não cobria, ficava acordada às 3 da manhã, quando a pressão subia e minha mãe ficava desorientada. Ligava para mim, com a voz serena, para não me assustar, mas já com o número do SAMU aberto na outra mão por precaução. Fez isso tudo durante 3 anos sem reclamar, sem cobrar, sem pedir nada em troca a ninguém. Minha irmã Rosalba, que mora a 6 quilômetros dali num apartamento no centro com o marido Gilmar, aparecia nas festas de aniversário quando lembrava. No Natal, nem sempre. Então, quando o advogado leu o testamento num cartório da Avenida Beira Rio e anunciou que minha mãe havia deixado a casa e o terreno para Mirela, com a poupança dividida igualmente entre mim e minha irmã, ninguém naquela sala deveria ter ficado surpreso. Eu não fiquei. Mirela ficou de olhos cheios de água, as mãos no colo, a surpresa genuína no rosto de quem não estava esperando ser recompensada por nada do que havia feito, porque nunca havia feito pensando em recompensa. E Rosalba? Rosalba ficou branca como cal. Depois ficou vermelha. Depois foi embora sem se despedir, com o Gilmar tropeçando atrás dela no corredor estreito do cartório, e eu ouvi antes de a porta bater com força: "Isso não vai ficar assim." Eu devia ter levado essa frase mais a sério do que levei. Nos dias que se seguiram ao enterro e à leitura do testamento, houve um silêncio estranho da parte de Rosalba. Ela não ligou, não mandou mensagem, não apareceu para ajudar a organizar os pertences da casa da mamãe, as roupas que precisavam ser doadas, a louça velha de porcelana que minha mãe guardava para as visitas, os móveis que eu e Mirela íamos precisar decidir o que fazer. Não perguntou como eu estava processando o luto, não perguntou como Mirela estava. Esse silêncio, em vez de me preocupar como deveria, me deu uma falsa sensação de que minha irmã havia digerido a decepção e seguido em frente com a própria vida. Cometi o erro clássico de quem conhece demais uma pessoa e acha que já não tem mais nada a descobrir sobre ela. Subestimei a Rosalba. Eu e ela nunca fomos próximas, mesmo crescendo na mesma casa com as mesmas paredes finas e o mesmo cheiro de mato molhado entrando pela janela depois da chuva. Somos diferentes em tudo que importa. Ela é 4 anos mais nova que eu e cresceu com a sensação, que nunca foi embora, de que o mundo lhe devia algo que ninguém havia entregado ainda. Casou com Gilmar logo cedo, porque ele tinha um cargo estável na prefeitura municipal, e Rosalba sempre confundiu segurança financeira com realização pessoal. Pelo menos, foi o que concluí, observando os anos passarem e a amargura dela aumentar em proporção ao que achava que merecia e não tinha. Não tenho como saber o que acontece dentro daquele apartamento, e honestamente, nunca me interessei em especular. Mas o que eu sei com certeza é que Rosalba nunca foi mulher de aceitar um não como resposta definitiva quando havia dinheiro envolvido. Ela havia pedido dinheiro emprestado à minha mãe pelo menos 4 vezes ao longo dos anos. Minha mãe sempre emprestou porque era mãe, e porque era incapaz de dizer não para os filhos mesmo quando deveria ter dito. Rosalba devolveu parte, só parte, e sempre com um jeito de quem parecia estar fazendo um favor a quem havia emprestado, em vez de cumprindo uma obrigação que era dela. Quando minha mãe ficou doente de verdade e precisou de presença e de cuidado, Rosalba tinha uma lista infindável de motivos para não poder aparecer. O trabalho, os filhos dela que estavam com prova na escola, o Gilmar que não estava bem, o cansaço acumulado da semana, um compromisso que não podia ser desmarcado. Sempre havia algo mais urgente do que aparecer para a própria mãe. E mesmo assim ela achava que merecia a casa da mulher que quase ninguém havia cuidado. Foi Mirela quem me contou sobre a ligação. Era uma quinta-feira, quase 3 semanas depois da leitura do testamento, e minha filha me ligou no fim da tarde,
com uma voz que eu reconheci imediatamente. Aquela voz que ela usa quando está tentando parecer tranquila, mas não está. Um tom levemente mais controlado do que o natural. Palavras escolhidas com um cuidado que acabava a atraindo. Ela disse que a tia Rosalba havia ligado mais cedo e a convidado para uma reunião na casa do Gilmar. Uma conversa de família, foi como minha irmã havia chamado. Rosalba havia sido gentil ao telefone. Mirella usou essa palavra, gentil, e ela soou completamente errada na minha cabeça no momento em que eu ouvi. Minha irmã sendo gentil com minha filha, depois do que havia acontecido no cartório, era um sinal de alarme tão alto quanto sirene tocando diretamente na minha orelha. Perguntei a Mirella se ela ia. Acho que devo, né, mãe? Independente de tudo, ela é família. Família. Essa palavra que a gente usa como escudo e como faca ao mesmo tempo, muitas vezes sem perceber qual das duas está apontando para quem. Eu disse a Mirella que pensasse bem antes de confirmar, que, se não fosse sozinha, levasse alguém de confiança. Mas disse isso com uma leveza que não correspondia ao que eu sentia por dentro, porque ainda não tinha dimensão real do que estava sendo tramado. Tinha apenas uma coceira no fundo do estômago, uma inquietação que não conseguia transformar em palavras precisas o suficiente para ser levada a sério por outra pessoa. Fui dormir naquela noite com o cheiro do café que eu havia passado antes de deitar ainda pairando pela casa. O som do ventilador, girando devagar no quarto, tentando me convencer de que era paranoia minha, que Rosalba tinha lá seus defeitos, muitos deles, mas não seria capaz de algo calculado e frio como o que eu estava começando a imaginar. O sono demorou a vir, e quando veio, trouxe um mal-estar que não lembro de onde nasceu. Só lembro que ainda estava lá quando o despertador tocou. Na manhã seguinte, acordei com aquela sensação ruim ainda instalada no peito, como uma pressão sutil que não dói, mas que não vai embora. Fiz café, comi um pão com manteiga de pé, mesmo na cozinha pequena, olhando pela janela o movimento da rua lá embaixo, os primeiros carros do dia, uma senhora varrendo a calçada em frente à casa dela, com a vassoura batendo no meio-fio num ritmo preguiçoso, um cachorro sem dono atravessando devagar como se soubesse exatamente para onde ia. Cachoeiro acordava igual todos os dias, indiferente às coisas que fermentavam nas casas e nos corações das pessoas que viviam nela. Às vezes invejo isso nas cidades, essa capacidade de seguir em frente, independente do que está acontecendo nas vidas privadas de quem mora nelas. Liguei para Mirella às 8 da manhã. Ela atendeu com aquela energia de quem já está acordado faz tempo, o que era típico dela. Minha filha sempre foi madrugadora, herança direta da vovó Arlete, que dizia que quem dorme até tarde perde a melhor parte do dia e nunca quis ter essa perda na consciência. Perguntei, tentando não deixar o peso da minha preocupação contaminar a voz, se ela havia pensado melhor sobre a reunião com a tia. Ela ficou alguns segundos em silêncio, o tipo de silêncio em que você consegue ouvir a pessoa pensando, pesando os lados. Mãe, eu resolvi ir, ela disse por fim, mas não vou sozinha. Vou pedir para Cláudia me acompanhar. Cláudia era a melhor amiga de Mirella desde a época da universidade. Uma moça firme, de poucas palavras e muito bom senso. Eu aprovava a Cláudia mais do que aprovava a maioria das pessoas, mas ainda assim, alguma coisa em mim não assentou. Disse tudo bem, que eu queria que ela me ligasse assim que saísse de lá, que não demorasse, e que se em algum momento ela se sentisse pressionada ou desconfortável, que se levantasse e fosse embora sem dever satisfação a ninguém. Mirella riu com aquela leveza de quem ainda não enxerga o perigo com a mesma nitidez com que a mãe enxerga. A tia Rosalba não vai me comer, mãe. Não respondi nada a isso. Só repeti que me ligasse depois, que eu estaria com o telefone na mão. Passei o resto da manhã tentando trabalhar. Sou supervisora numa pequena empresa de logística aqui em Cachoeiro. Coordeno uma equipe de 7 pessoas e tenho relatórios para fechar toda semana, coisas que normalmente consigo resolver no piloto automático. Mas naquele dia, os pensamentos não paravam no lugar. Ficava relendo o mesmo e-mail 3 ou 4 vezes sem absorver uma palavra, abrindo uma planilha e fechando logo em seguida sem ter digitado nada, respondendo a uma mensagem no grupo da equipe com a resposta certa, mas sem nenhuma consciência de ter escrito. O telefone ficou na mesa do computador o tempo todo.
tela virada para cima, e cada vez que a tela acendia com uma notificação que não era de Mirella, eu sentia um misto de alívio e decepção. Ao meio-dia e pouco, minha prima Teonília me mandou mensagem. Teonília é filha de um irmão do meu pai, mora no bairro Paraíso aqui em Cachoeiro, e é o tipo de pessoa que sabe de tudo o que acontece na família antes de qualquer um. Não por fofoca, mas porque ela tem um radar natural para quando as coisas não estão bem. A mensagem dela era direta, do jeito que ela sempre foi desde criança, sem enfeite. Valdete, você sabe o que a Rosalba está aprontando? Liguei imediatamente. Teonília me contou que havia encontrado o Gilmar num supermercado 2 dias antes e que ele havia deixado escapar, num tom de quem está falando de algo absolutamente normal e rotineiro, que ele e Rosalba tinham marcado uma reunião com 2 advogados para tratar da herança da dona Arlete. Teonília não havia entendido direito na hora, mas ficou ruminando no assunto. E quando Mirella comentou com ela por mensagem que ia à reunião na casa da tia, as peças se encaixaram de um jeito que gelou o sangue da minha prima, e gelou o meu também. Eu precisei sentar. Advogados. Minha irmã havia contratado advogados e havia convidado minha filha para uma reunião sem mencionar advogado nenhum. Reunião de família, havia dito. Conversa, com aquela voz gentil que Mirella havia descrito e que soou tão errada quando eu ouvi. A gentileza de Rosalba tinha explicação agora, e essa explicação era gélida. O coração acelerou de um jeito que eu senti fisicamente. Uma batida mais forte no centro do peito, como se o corpo estivesse tentando me empurrar para fazer alguma coisa antes que a cabeça terminasse de processar. Olhei para o relógio na parede do escritório. Eram 12h42. A reunião havia sido marcada para as 2 da tarde. Eu sabia disso porque Mirella havia mencionado na ligação. Tinha pouco mais de 1 hora. Liguei para Mirella, não atendeu, mandei mensagem. Apareceu como lida, mas sem resposta. Liguei de novo. Caixa postal, mandei outra mensagem, dessa vez mais direta. Mirella, me liga agora, por favor. É importante. Lida, nada. Ela provavelmente estava dentro do carro com a Cláudia, com o celular na bolsa, ou havia silenciado para não parecer mal educada quando chegasse ao apartamento do Gilmar. Mirella era assim, educada até nas situações em que a educação não era o que a situação pedia. Eu já estava de pé, já havia pegado a bolsa de qualquer jeito da gaveta, já estava procurando as chaves do carro com uma mão, enquanto a outra ainda segurava o telefone como se ele fosse de repente acordar, e Mirella fosse aparecer do outro lado, dizendo que estava tudo bem. Teonília perguntou o que eu ia fazer. Eu vou lá, eu disse. Você tem certeza? Vai criar um barraco? Não vou criar nada, respondi. E eu acreditava genuinamente nisso enquanto dizia. Mas a minha filha não vai estar sozinha nessa sala. Desliguei. Peguei as chaves que estavam em cima da geladeira, onde eu às vezes as deixava sem perceber, e saí. O trânsito na região central estava carregado, como sempre fica no horário do almoço em Cachoeiro. Cruzamentos cheios, motoristas que saem para almoçar e voltam com pressa, caminhões parados em segunda fila. Precisei de um esforço considerável para não buzinar, para não fazer uma ultrapassagem idiota que não me levaria a lugar nenhum mais rápido e só serviria para descarregar a tensão no trânsito. Respirei fundo várias vezes, tentando conter algo que queria sair de um jeito que não ajudaria. O ar-condicionado do carro estava regulado para uma temperatura que não era a certa, e eu não me dei ao trabalho de ajustar. Deixei o ar quente mesmo, como se precisasse de algum desconforto físico para manter a cabeça funcionando direito. Enquanto dirigia, os pensamentos foram se organizando sozinhos, com uma clareza que o silêncio de Rosalba havia dificultado nos dias anteriores. Ela havia planejado aquilo com cuidado. A gentileza no telefone ao convidar Mirella, calculada para não levantar suspeita. A ausência de qualquer menção a advogados, para que minha filha não tivesse tempo hábil de consultar ninguém ou de chegar preparada. O horário marcado num fim de tarde de dia útil, quando as pessoas estão cansadas e com a guarda mais baixa. Havia apostado que Mirella, por ser jovem e educada, e ainda acreditar que família é família mesmo quando não deveria, apareceria sem suspeitar de nada, e que diante de 2 pessoas com papel timbrado e linguagem jurídica,
num ambiente que era a casa da própria tia, se sentiria suficientemente desorientada e pressionada para assinar o que pusessem na frente dela. Era um plano que dependia de Mirella estar sozinha e desinformada. Tinha funcionado até agora, e eu precisava chegar antes que o próximo passo acontecesse. O apartamento do Gilmar ficava num edifício de fachada bege desbotada, próximo à Praça Jerônimo Monteiro. Um daqueles prédios dos anos 90 que foi moderno um dia e agora só mantém a estrutura sem o charme que o tempo foi levando. Cheguei às 13h58. Havia um carro que eu não reconhecia estacionado na frente, um Corolla prata, relativamente novo, com adesivo de um escritório de advocacia no canto do para-brisa traseiro. Só de ver aquele adesivo, alguma coisa dentro de mim ficou mais firme. Não raiva, não ainda, mas uma resolução que era diferente de raiva, que era mais fria e mais útil. Subi de elevador. O elevador cheirava a aquele desinfetante cor-de-rosa que todo prédio antigo usa, um cheiro que sempre me remete à sala de espera e a um tempo parado. Saí no 5º andar. O corredor estava silencioso. Só o zumbido distante do ar-condicionado de algum apartamento e o barulho abafado da televisão atrás de uma porta. Mas quando cheguei à porta do apartamento do Gilmar, ouvi vozes. O som chegava abafado, mas chegava. Uma voz masculina, formal e pausada. O tipo de voz que as pessoas usam quando estão sendo pagas para convencer alguém de algo. Outra voz que eu identifiquei como de uma mulher que não era Rosalba nem Mirella, provavelmente uma segunda advogada ou alguém que havia sido trazido para reforçar. E então a voz de Rosalba, suave, controlada, com aquela mansidão que eu aprendi desde criança a reconhecer como o sinal mais perigoso que ela tinha. A porta estava encostada, não travada. Uma fresta fina de luz saía do interior do apartamento. Ouvi a voz do advogado, masculina, pausada, explicando que o testamento poderia ser questionado judicialmente com base em alegação de influência indevida exercida por Mirella sobre minha mãe durante o período em que viveu com ela, que havia precedentes, que o processo seria longo e desgastante para as duas partes, que a solução mais simples, mais rápida e mais econômica para todos seria a Mirella assinar um documento, concordando com uma divisão mais equitativa dos bens. Ouvi Mirella dizer, com uma voz que tentava ser firme, mas que eu conhecia bem o suficiente para reconhecer o tremor por baixo. Isso não é verdade. Eu nunca influenciei minha avó, eu só cuidei dela. E ouvi Rosalba responder, com aquela suavidade que ela usava como arma, do jeito mais clínico que existe. Mirella, a gente não está te acusando de nada. A gente só quer que seja justo para todos. Justo para todos. Dito pela mulher que não havia aparecido uma única vez para trocar um soro, para sentar do lado durante uma madrugada. Difícil, para segurar a mão da própria mãe. Foi quando ouvi o barulho de papel sendo empurrado sobre uma superfície de madeira. Abri a porta. Antes de terminarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal O Homem de Ouro e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. A sala do apartamento do Gilmar era pequena demais para o que havia sido colocado nela. Uma mesa de jantar, empurrada para o centro do cômodo, cadeiras reposicionadas ao redor, e sobre a mesa, uma quantidade de papel que parecia calculada para impressionar. Pastas finas com logotipo de escritório de advocacia, documentos grampeados em sequência, uma caneta esferográfica preta, colocada estrategicamente ao lado do monte, como se já estivesse esperando por uma mão disposta a assinar. Mirella estava sentada num lado da mesa. Do outro lado, 2 advogados, um homem de uns 40 e poucos anos com gravata afrouxada e ar de quem havia repetido aquela cena muitas vezes antes, e uma mulher mais jovem que olhava para a tela do notebook à sua frente com a expressão de quem está pronto para documentar qualquer coisa que aconteça. Rosalba estava sentada na ponta, as mãos cruzadas sobre a mesa, e o Gilmar ficava um pouco atrás dela, de pé, com uma expressão que misturava satisfação e nervosismo numa combinação que ele claramente não sabia gerenciar. A Cláudia estava ao lado de Mirella, com o corpo levemente inclinado para a frente,
A postura de quem está pronto para reagir, mas ainda não sabe exatamente ao quê. Quando abri a porta, todos na sala olharam para mim ao mesmo tempo. Mirella foi a primeira a reagir. Os ombros afundaram num relaxamento que foi quase audível, um alívio físico tão evidente que qualquer pessoa na sala poderia ter visto. A Cláudia deixou escapar algo parecido com um suspiro. O advogado, com a gravata afrouxada, ergueu as sobrancelhas com uma expressão neutra, que provavelmente havia treinado para não revelar nada. A mulher ao lado dele fechou o notebook lentamente, e Rosalba ficou branca. Não branca como no cartório. Aquela palidez havia sido de surpresa. Essa era diferente. Essa era de reconhecimento. Era a palidez de quem calculou. Uma jogada durante semanas e acaba de perceber, no exato momento em que achava que ia funcionar, que havia esquecido de considerar uma variável. Eu era a variável. Entrei completamente no apartamento. Fechei a porta com cuidado. Não bati. Não havia necessidade de barulho. O silêncio que eu havia criado já era suficientemente alto. E olhei para a sala com uma calma que eu genuinamente não sabia que tinha até aquele momento. O cheiro do apartamento era de ar-condicionado artificial e café que havia sido passado horas antes e já estava frio. Havia um arranjo de flores de plástico em cima da estante que eu me lembro de ter visto anos antes e que nunca havia sido trocado. Que surpresa, Valdete, disse Rosalba por fim, e a voz dela saiu controlada, mas o controle era do tipo que exige esforço visível. Pois é, eu disse. Fui até a cadeira ao lado de Mirella e sentei. O advogado de gravata, depois eu soube que o nome dele era Hélio, tentou retomar o fio que havia sido cortado. Adotou o mesmo tom pausado de antes. Explicou para mim que estava ali representando os interesses de minha irmã num processo de questionamento do testamento, que havia documentação, que havia base legal, que a presença de Mirella por um período prolongado na casa da falecida criava um contexto que justificava a alegação de influência sobre a decisão testamentária. Ouvi tudo sem interromper. Ele falou por uns 3 minutos. Quando terminou, eu perguntei se podia ver os documentos. Havia uma pausa muito específica depois de uma pergunta assim. A pausa de quem não esperava que a pessoa do outro lado soubesse que tinha o direito de pedir para ver. O advogado deslizou uma das pastas na minha direção. Eu a abri, folheei devagar, com o cuidado de quem lê mesmo, não de quem finge ler para impressionar. Mirella me olhava de lado. Rosalba me olhava de frente, com aquela expressão que eu conheço desde a infância, a expressão de quando ela não entende o que está acontecendo, mas não vai admitir que não entende. Fechei a pasta. Hélio, eu disse, usando o nome que havia lido no cabeçalho dos documentos. O senhor sabe que o testamento da minha mãe foi lavrado em cartório, na presença de 2 testemunhas e de um tabelião que atestou que ela estava em plenas condições de expressar a própria vontade, certo? Ele disse que sim, que estava ciente, que isso não impedia o questionamento judicial. Está certo, eu concordei. O senhor também deve saber que a alegação de influência indevida precisa ser provada, e que a prova não pode ser simplesmente a existência de uma convivência. Precisa de elementos concretos de coação, de isolamento, de manipulação. E que, no caso da minha filha, existem registros de consultas médicas em que ela acompanhou minha mãe ao longo de 3 anos. Registros com data, hora e assinatura da própria minha mãe nos formulários, confirmando que compareceu voluntariamente. Existem mensagens de texto. Existem testemunhos de vizinhos, do médico, das enfermeiras do posto. A minha filha não escondeu o que fazia. Ela fez tudo à luz do dia porque não havia nada para esconder. O silêncio depois disso tinha uma textura diferente do silêncio de antes. Rosalba abriu a boca, fechou, abriu de novo. Valdete, ninguém aqui está dizendo que a Mirella é uma criminosa. Eu sei que não estão, eu disse, e mantive a voz no mesmo tom sem elevar. Estão tentando fazer com que ela assine algo que abre mão de um direito que minha mãe, que trabalhou a vida toda, que remendou roupa em vez de comprar. Roupa nova, que economizou real por real durante décadas, decidiu por livre vontade deixar para ela, porque foi a Mirella que esteve lá. Foi a Mirella que ficou acordada de madrugada. Foi a Mirella que levou as consultas, que fez o cuscuz,
que ouviu as histórias, que segurou a mão dela. E a senhora, eu olhei diretamente para Rosalba, e aparecia no Natal. Às vezes, o Gilmar fez um movimento como se fosse falar. Não falou. A advogada mais jovem havia parado completamente de olhar para o notebook e estava olhando para mim com uma expressão que eu não sabia categorizar. Não era desconforto, não era admiração, era algo mais próximo da consciência de que a dinâmica da sala havia mudado de forma irreversível. O que eu tenho a dizer para o senhor, continuei, olhando para o Hélio, é o seguinte: o senhor foi contratado para fazer um trabalho, e eu respeito isso. Mas antes de qualquer ação judicial, o senhor vai descobrir que minha filha não está sozinha, que essa família tem documentação suficiente para responder a qualquer questionamento, e que um processo, como o que estão ameaçando mover, vai custar dinheiro, tempo e energia. Dinheiro que minha irmã não tem sobrando, porque o terreno da minha mãe já passou para o nome da Mirella, e as custas de um processo desses são consideráveis. Hélio me olhou por alguns segundos e depois olhou para Rosalba. Rosalba estava olhando para a mesa. O senhor pode verificar o que eu disse antes de aconselhar a minha irmã a seguir em frente com isso. Eu disse. Seria o mais prudente. Hélio fechou a própria pasta. A advogada ao lado dele começou a juntar os papéis num movimento que não era exatamente o movimento de quem está prestes a pedir uma assinatura. Era o movimento de quem está guardando as coisas para ir embora. Mirella me olhou. Havia lágrimas na borda dos olhos dela, mas eram lágrimas de alívio. Eu conheço cada tipo de choro da minha filha desde que ela tinha dias de vida. E esse era o tipo que vem quando algo que estava apertando finalmente afrouxou. Coloquei a mão sobre a mão dela em cima da mesa. Ela apertou. Rosalba levantou da cadeira com aquela rigidez de quem está tentando não demonstrar o que está sentindo e não está conseguindo totalmente. Então tá, ela disse num tom que queria soar como de quem está encerrando uma conversa que não valeu o tempo, mas que soou como de quem perdeu e está tentando disfarçar. Obrigada pela visita, Valdete. De nada, eu disse. E obrigada pelo convite, mesmo que não tenha sido para mim. Saímos do apartamento. Eu, Mirella e Cláudia. Sem pressa, sem barulho. No elevador, enquanto descíamos, Mirella encostou a cabeça no meu ombro. Ela não disse nada por um tempão. Só quando chegamos ao térreo, quando as portas do elevador abriram para o hall de entrada com o mesmo cheiro de desinfetante cor-de-rosa de quando eu havia subido, ela falou: Mãe, como você sabia de tudo isso? Dos documentos, das provas, do que eles precisariam provar. Eu havia passado os dias anteriores pesquisando. Havia ligado para um advogado de confiança, um homem que havia ajudado uma colega minha num processo de herança anos atrás, e conversado com ele por quase 1 hora. Havia anotado tudo num caderno. Havia estudado, havia entendido o que a lei exigia e o que nós tínhamos. Quando sentei naquela cadeira ao lado de Mirella, não estava improvisando. Estava usando o que havia aprendido nos dias em que o sono não vinha. Eu sou a sua mãe, eu disse para ela. Não existe lugar que eu não chegue quando você precisa. Mirella ficou quieta de novo. E então riu. Um riso pequeno, meio preso na garganta ainda, mas genuíno. Do tipo que só acontece depois que o perigo passou e o corpo percebe que pode relaxar. Saímos na calçada do bairro Paraíso. O sol de Cachoeiro ainda estava alto. Aquele sol de fim de tarde que pinta as fachadas dos prédios de um laranja que transforma tudo em coisa bonita, mesmo quando não é. O rio. Itapemirim ficava ali perto, e eu podia sentir a umidade do ar que chegava da direção dele. Esse cheiro de terra molhada e água corrente que eu conheço desde criança e que, naquele momento, cheirou a exatamente o que era, a cidade, guardando as coisas mais uma vez, inclusive essa. Rosalba nunca mais contatou Mirella sobre a herança. Os advogados nunca entraram com nenhuma ação. A poupança foi dividida como o testamento determinava. A casa e o terreno passaram para o nome de Mirella. E as obras que minha filha fez na casa da vovó Arlete, alguns meses depois, a reforma do banheiro, a pintura nova, o quintal organizado com as ervas que ela plantou entre as pedras, onde o mato costumava crescer, ficaram bonitas do jeito que minha mãe sempre quis, mas nunca teve dinheiro de fazer. Eu passei na casa numa tarde de sábado para ver como estava ficando.
Mirella me serviu café na varanda, no mesmo lugar onde minha mãe tomava café toda manhã, e a gente ficou lá por um tempo, sem precisar falar muita coisa. O pé de mamão ainda estava lá, ainda dava fruto. Algumas coisas resistem a tudo, e algumas pessoas também.